people! This is Teacher Bella. E hoje nós vamos falar sobre um tópico muito interessante, tá? Nós vamos falar sobre verb plus infinitive or gerund, ok? Então a gente vai falar sobre o verbo mais infinitivo ou gerúndio, tá? A gente vai aprender a usar o verbo com infinitivo ou com gerúndio para poder falar das paradas aí. Vocês vão entender mais pra frente. Hoje o tema é todo cinematográfico para poder seguir a vibe da aula passada, tá? Então vamos seguir. Olha, vamos primeiro conversar sobre infinitivo e gerúndio. Para quem não lembra ou não viu ainda essa parada, o infinitivo é o verbo na sua forma base. Geralmente a gente coloca o to, né? E depois vem o verbo. Então, por exemplo, walking é andando. To walk é o verbo infinitivo daquela conjugação que a gente fez. Quando a gente vai falar em inglês, a gente sempre conjuga o verbo. Mas em alguns casos a gente não vai conjugar, a gente vai usar ele na sua forma base. Infinitivo é a sua forma base, ok? To walk, to do, to play, to be, né? A gente já viu aí algumas vezes o nosso famoso to be. Já o gerúndio, ele vem com o ENG, tá? Então, por exemplo, I am drinking juice. Tô bebendo suco. I am drinking. Então, é uma ação, né? Ele serve como uma ação, ele serve como complemento, né? Da frase. Complemento da frase, dependendo. E ele também vai ser usado num contexto aqui que a gente vai ver para falar de outras paradas aí. Não sei como é que eu explico. É porque eu não quero dar spoiler. A gente tá falando de cinema, então eu vou usar expressões cinematográficas. Vamos falar um pouco sobre... Eita! Sorry, apertei 2 vezes. Estraguei todo o processo cinematográfico. Peraí. Ui, como pisca. Vamos lá. Verbo mais o infinitivo. Aqui são alguns exemplos de verbos que somente vão com o infinitivo. Aí você vai me perguntar assim, como que eu vou saber? Eu dou algumas dicas aqui para você, como é que você vai saber, tá? A gente usa o verbo mais infinitivo para falar, por exemplo, de uma finalidade, de um desejo seu, né? De uma coisa que você quer fazer. Exemplo, need, né? É um verbo que você não tem como usar com o gerúndio, porque o gerúndio dá a sensação de uma ação contínua. E o need é aquela coisa tipo, eu preciso disso, né? Então, por exemplo, aqui, she needs to finish. To finish é o verbo finish, finalizar, acabar, né? Terminar. Então, ela precisa, she needs to finish, terminar o dever de casa dela. Se eu colocasse she needs finishing, não fica legal, não funciona, fica como se fosse... seria... Não dá match. Então, qual é a minha dica? Se o verbo principal expressa desejo, intenção, necessidade, é muito provável que ele vai ser seguido aí de um infinitivo, sacou? Então, basicamente é isso, mas eu vou ler os outros exemplos com vocês. Então, beleza, então, let's go. Ó, falando sobre ainda os verbos com infinitivo, deu uma coceirinha aqui na orelha. Você tem o want também, que expressa aí desejo, né? Enfim. I want to eat pizza. Então, eu quero comer pizza, ok? I want to eat pizza. A gente tem outro exemplo, hope. Hope é intenção, né? They hope to win. Eles esperam ganhar, né? O jogo, the game. E decide, que é como se fosse... Não é necessidade, é uma decisão, mas enfim. He decided to go for a walk. Ele decidiu... Ele decidiu ir para uma caminhada. Ir caminhar, enfim.
ok? Então, vamos começar por aí. A gente tem verbos opa, sorry, que só vão com o gerúndio, tá? Sem exceção. Por exemplo, enjoy. Enjoy, they enjoy swimming in the ocean, tá? Então, they enjoy swimming in the ocean eles apreciam, né, gostam de nadar no oceano, ok? Dislike, que é tipo não gostar, né? She dislikes eating vegetables. Ela não gosta de comer vegetais. Admit. He admitted cheating on the test. Ele admite que colou no teste, né? Consider. We considered going to the movies. Nós consideramos ir ao cinema, ok? Então a dica é: se o verbo principal expressa emoção, preferência, percepção, né? Geralmente, né, muito provavelmente, likely, né, muito provavelmente, vai ser seguido do gerúndio. E nesse caso, esses verbos são sempre seguidos de gerúndio. E a gente pode chamar também o gerúndio de o verbo que vem com gerúndio é como se for o particípio do presente, né? The present participle, ok? Vamos lá então. A parte mais importante, eu acho, é a que vem agora, porque existem alguns verbos, pessoal, que vão vir com os dois, tá? Só que em alguns casos, se você usar um ou outro, né, tanto o gerúndio quanto o infinitivo, o significado do verbo não muda. E em outros casos, se você usar um ou outro, o significado muda da frase, né, não do verbo, da frase, acaba alterando o significado da frase. Vamos aprender como é que fica o primeiro. Verb mais infinitive or gerund. No caso aqui, verbs that take both forms, ou seja, verbos que levam as duas formas, with the same meaning, tá? Com o mesmo significado, não muda o significado da frase. Exemplo, like, love e prefer, ok? Esses verbos normalmente expressam preferência, hábitos, atividades, claro, varia muito porque, novamente, você usa os dois, então vai misturar um pouco. Você pode escolher entre Nesse caso, né, dessa regra, você pode escolher entre o infinitivo ou o gerúndio, que o significado da frase vai ser o mesmo, não vai mudar, não vai ser alterado. Exemplo, I like to read, eu gosto de ler. I like reading, eu gosto de ler, ok? They love to dance, eles amam dançar. They love dancing, eles amam dançar. She prefers to walk, ela prefere andar. Ou ir andando, enfim. She prefers walking, ela prefere andar também. Ok? Então, não altera o significado da frase. Mas isso é sempre, Teacher Bella? Jamais. Se fosse sempre, a gente não tava aqui tendo essa conversa, né? A gente tem uns casos onde você pode usar infinitivo ou gerúndio, mas vai alterar o significado da frase. E a gente vai ver eles agora. Eita! Agora. Ok? Então vamos lá. Verbos que que podem ser usados com as duas formas, porém mudam de significado. A frase muda de significado ao usar, dependendo de qual que você usar. Esses verbos, então, mudam o significado, né? Ou do verbo ou da frase, que fica com o contexto fica diferente, dependendo se você vai usar com infinitivo ou gerúndio. Exemplo é stop, tá? Stop, você vai botar he stopped to rest. Na primeira opção, ele parou para descansar, ok? O to, ele tá fazendo o papel de destino, de parou para isso, para fazer aquilo, entendeu?
E he stopped swimming, ele parou de nadar. Por exemplo, tá? Ele parou de nadar. Então, por exemplo, he stopped to swim. Ele parou para nadar. He stopped swimming, ele parou de nadar. Então, basicamente é isso. E assim a gente vai fazendo com todos. Eu vou mostrar com vocês. Eu vou beber uma aguinha. Voltamos à programação normal. Vamos ver ali a questão do remember. Remember, por exemplo, I remembered to buy milk. Eu lembrei de comprar leite, ou seja, eu lembrei de fazer a ação de comprar o leite, ou seja, eu não esqueci de comprar o leite. Agora, I remembered buying milk. Eu relembrei que eu já comprei o leite, ou seja, tipo assim, eu lembro de ter comprado o leite. E o primeiro é tipo, eu lembrei de comprar o leite. Eu tô, tipo, confirmando. É um pouco diferente, sacou? Forget. Forget é, eu botei no passado porque é mais fácil. He forgot to watch the movie. Ele esqueceu de assistir o filme. Ou seja, ele não assistiu o filme. Ele esqueceu de fazer a ação. Agora, he forgot watching the movie. Ele esqueceu que assistiu o filme. Então, ele assistiu o filme e esqueceu do filme, que já assistiu, no caso, né? Basicamente é isso, ok? Então, você tem que ver pelo contexto, se for o foco, se o foco for na ação do verbo, aí você vai usar o infinitivo, né? Na ação do verbo. Se for na ação em si, tipo, a ação em si não do verbo, só a ação em si, você vai usar o gerúndio, entendeu? Acho que deu pra pegar, né? Guys, vocês acreditam que é simples assim? Se vocês tiverem alguma dúvida, rewatch. I'm always here, tô sempre aqui. O vídeo está disponível em todas as plataformas, em tudo. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. See you next lesson.